Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Roberto Monteiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Extraordinária, em 14 de junho de 2007. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 18h19, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Aloísio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Ivan Moreira, Jorge Mauro, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinha de Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepan Ercecian, Tereza Berg e Wilson Leite Passos, 32, assume a presidência do senhor vereador Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 18h42. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. E o primeiro orador inscrito é o senhor vereador Pedro Porfírio, que dispõe de 10 minutos, mas antes nós queríamos comunicar a presença da secretária do Meio Ambiente, Rosa Fernandes. Só comunicar, muito prazer de recebê-la aqui. Com a palavra, presidente desse trabalho, vereadora pastora Márcia, amiga Rosa Fernandes, grande vereadora, a vereadora mais votada do Rio de Janeiro, vereadores presentes, senhoras e senhores. E como nós tivemos ontem e anteontem sem sessão, e a gente não sabe se a sessão, anteontem a sessão caiu, possa cair, eu vou falar algumas coisas aqui que pelo menos ficarão registradas nos anais da casa. Primeiro foi o evento que nós realizamos ontem aqui, de homenagem ao Dr. Siqueira Castro, que recebeu o título de cidadão benemérito, e o Dr. Alexandre Vider, que recebeu a medalha Pedro Ernesto. Ambos foram homenageados pelos grandes serviços que prestam ao direito ético, ao bom direito. Foi um evento da maior importância, pelas presenças. Aqui estavam o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadir Demus, o presidente da ABI, Maurício Azedo, o relator-geral da Constituinte, senador Bernardo Cabral, e o presidente do TRE, desembargador Roberto Vider, e um grande número de advogados, pessoas ligadas ao campo do direito. Foi um evento que eu marquei também para lembrar a vitória que tivemos no resgate do mandato diante da fraude que levou a uma concessão de uma liminar totalmente descabida que me cassou 27 dias de mandato nessa casa. Felizmente, o processo judicial continua tendo continuidade, mas dentro de uma linha que se conhecem as posições, o contraditório. Não dá para chegar para um juiz mais dizendo que o Pedro Porfírio renunciou ao mandato, que é uma grande mentira, porque a documentação que nós apresentamos é outra. E hoje a Justiça tem todos os elementos para uma decisão final correta, que não possa incidir numa situação de uma liminar. Liminar é uma coisa, inclusive, muito perigosa, porque ela é unilateral, ela vê só um lado da questão. Mas, senhora presidente, o que me traz realmente é a minha indignação diante da matéria que saiu hoje no jornal O Globo. Essa matéria exige da casa
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da mesa diretora, uma posição. O jornal diz, não foi só o jornal o Globo, outros jornais disseram, só que o Globo disse com maior destaque, que existe nesta casa, como existiria na Assembleia Legislativa, um braço da quadrilha de caça-níqueis que foi objeto daquela operação Furacão. A matéria do jornal o Globo diz textualmente o seguinte: a Polícia Federal também identificou um braço da quadrilha na Câmara de Vereadores do Rio. Segundo as investigações, José Renato Barbosa de Medeiros, filho de Abelardo Barbosa Chacrinha, preso ontem, tinha estreitas ligações na Câmara e é suspeito de usar o prestígio do pai, morto em 88, para servir de intermediário na captação de propina de contraventores. A Polícia Federal não revelou se parte do dinheiro era repassado a políticos do Rio, mas assegurou que policiais civis e militares recebiam. Bom, eu quero saber, porque eu sou um dos 50 vereadores dessa casa, se tem algum vereador envolvido com esse tipo de delito, porque, vereadora Lucinha, a matéria, ela joga lama sobre todos os 50 vereadores. Todos somos suspeitos de ter ligação com esse tipo de máfia, que é corruptora. A segunda matéria, só para a Polícia Civil, essa quadrilha, que inclui aí os bicheiros, paga em torno de R$820 mil por mês, 280 mil para policiais federais e 51 mil para policiais militares. Portanto, mais de R$1 milhão são repassados a título de propina para policiais e, nesse caso, a matéria diz que também há políticos dessa casa e políticos da Assembleia Legislativa que são beneficiários desse tipo de propina. Eu nem sei em que um vereador pode ser útil no caso dessa questão de propina, de caça-níqueis, de jogo do bicho, porque essa é uma matéria de polícia, matéria de Estado, não é matéria municipal. Mas eu fiquei muito incomodado, eu recebi vários telefonemas de várias pessoas dizendo que aconteceu essa situação, que a casa tem um braço, a casa tem um braço dessa quadrilha aqui dentro. O mínimo que a mesa diretora tem que fazer é um ofício para a Polícia Federal, um ofício para o jornal O Globo e para o jornal, porque, na verdade, o jornal apenas retransmite o que foi passado pela Polícia Federal. Não dá para uma pessoa como eu, por exemplo, aceitar calado isso. Eu não vou aceitar, eu vou querer que digam quem são as pessoas nessa casa que são suspeitas de receberem dinheiro dessa quadrilha. E essas pessoas têm que ter direito de defesa, porque está ficando agora um festival espetaculoso de todo dia. Eu não posso mais nem sequer... Eu sou um vereador que tem um voto do eleitor de opinião. Eu não tenho assistência social, eu não tenho apoio de igrejas. O meu apoio é de quem acredita no que eu escrevo no jornal, de quem acredita na minha história e no meu trabalho eminentemente político. Eu não posso ter que estar explicando para ninguém uma matéria que até segunda ordem ela é leviana. Dizer que existe um braço da quadrilha de caça-níqueis aqui dentro desta casa é muito fácil. Mas qual é o braço? Quem são as pessoas que compõem esse braço? Procurei um jornalista, ele falou, não, vai aparecer, porque tem gravações, tem coisas aí. Então, vamos aparecer. No caso, por exemplo, da Assembleia Legislativa, há
um policial preso, Miguel Laino, que trabalhou no gabinete do presidente Pisciani, e que foi afastado em abril na primeira ação da Operação Furacão. Mas o fato de ele ter trabalhado no gabinete não quer dizer nada, porque um dos principais acusados, apelido Bola, é funcionário da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Ele está até fugitivo até agora. O fato de ele ser funcionário da Procuradoria-Geral não quer dizer que o Procurador-Geral, que na Procuradoria tem um esquema de apoio também para a quadrilha, dessa quadrilha corruptora, que realmente se envolveu. A opinião pública está acompanhando a situação que está acontecendo, inclusive com a prisão de magistrados federais, isso tudo. Então, é preciso que a Câmara tome uma posição. Porque se a mesa da Câmara não tomar uma posição, nós todos, 50 vereadores dessa casa, estaremos na berlinda, estaremos no cadafalso. Eu não tenho nada a ver com nada. Nunca vocês verão meu nome envolvido com esse tipo de coisa, de nenhuma natureza. Agora, eu acho importante que, primeiro que se diga, vereador fulano de tal, vereador cicrano, e que esse vereador, se for o caso, possa se defender. Porque está havendo uma criminalização também precoce, uma criminalização precipitada. É igual uma CPI aqui da casa, que quando convida uma pessoa para vir depor, a pessoa já se acha que está sendo incriminada. Então, é preciso realmente ter uma atitude, essa casa tem que tomar uma atitude. Porque eu não concordo que a falta de silêncio, a falta de posicionamento, o silêncio dessa casa seja a maior resposta. Eu peço ao presidente Ivan Moreira, que ainda é o presidente da nossa casa, eu peço à mesa diretora, eu peço aos vereadores, aos líderes de bancada, que tomem uma atitude. É preciso que a Polícia Federal dê nome aos bois, quem são os vereadores acusados, e que esses vereadores acusados tenham direito de se defenderem. Tenham direito de se defenderem. Mas chegar e jogar na manchete da página do jornal, que há um braço da quadrilha aqui na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, atinge a todos os 50 parlamentares. E eu acho que a Câmara tem que reagir, tem que cobrar. Eu quero saber, tem gravação? Que gravação de quem? O que é que houve? Não pode ficar como está. Nós estamos vivendo um processo de sucessão na casa. O presidente Ivan Moreira foi eleito por 45 votos para o Tribunal de Contas do município. Foi a maior votação que alguém já teve nesta casa para o Tribunal de Contas. E ele vai para lá e aqui se trabalha, todo mundo articulando aqui uma eleição para o tribunal, para a mesa, para a presidência da casa, nesse clima de que existe aqui um braço da quadrilha de caça-níqueis e essa quadrilha de Capitão Guimarães, Anísio Abraão e tudo mais. Se a Câmara não entrar hoje com um pedido de esclarecimento, eu vou entrar. Eu vou fazer um ofício para a Polícia Federal pedindo que diga quem são as pessoas que estão acusando, porque eu quero que o meu cidadão eleitor, que confia na minha lisura, na minha dignidade, saiba isso. Não que eu tenha com alguma insegurança, não, mas não adianta. A imagem ela é construída de uma forma muito artificial e superficial. A imagem existe um braço da quadrilha na Câmara. Então, quem é esse braço? Eu já ouvi, em outras matérias em relação a deputados, alguns nomes saíram nos jornais, mas essas pessoas que eu saiba não foram nem inquiridas pela polícia. Também, se um deputado desse sai o nome dele no jornal e ele não faz nada, é que ele tem culpa no cartório. E quem ficar calado hoje
diante dessa matéria, pode ser visto como se tivesse culpa no cartório, como se tivesse alguma coisa a esconder. Como eu, pessoalmente, não tenho nada a esconder, eu quero realmente que esta casa se pronuncie. Espero que haja sessão às 4h, para que eu volte a tratar do assunto, com a presença do maior número de vereadores, para que possamos, se a casa, a mesa diretora, não se dirigir à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal, eu me dirigirei. Se outros vereadores quiserem fazer o mesmo, eu assino conjuntamente. Não dá para ficar calado diante de uma matéria como essa. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo vereador Pedro Porfírio, nós não concordamos também. Nós vamos analisar, apurar e tomar as medidas, providências, tá bom? E esse caso não vai ficar assim, não. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Romualdo Boaventura, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, vereadora Márcia Teixeira, eu gostaria de dizer que eu perdi aqui 10 minutos, mas entendo que certamente outros problemas devem ter ocorrido para que a gente não pudesse fazer uso dos 20 minutos a que temos direito, já que a gente tem 15 dias para se inscrever nesse horário de 20 minutos do grande expediente. Mas o que me traz hoje à tribuna, e infelizmente só temos aqui no plenário a presença do nobre vereador Paulo Serri, líder do Democratas, a quem eu saúdo, senhores funcionários da Câmara Municipal aqui presentes, que nos traz a essa tribuna é uma atitude do nosso presidente da República, do governo federal, de recentemente um ato assinado através de medida provisória que, a despeito do enorme número, do vultuosíssimo número de cargos que existem do governo federal, mais precisamente, nosso país hoje, nosso Brasil hoje, é administrado pelo Executivo Federal, com 21.563 cargos comissionados. Outros países governam unidades federativas de muito maior desenvolvimento que o nosso, com um número de cargos comissionados aí por volta de 1.000, 2.000 cargos, 3.000 cargos comissionados. Nosso país hoje, não satisfeito, nosso governo federal não satisfeito, com 21.563 cargos comissionados, cria, através de medida provisória, nosso presidente da República, mais 626 cargos comissionados, nível DAS, Direção e Assessoramento Superiores, e mais 34 funções gratificadas. O que representa esse acréscimo e o que representa hoje, em termos de despesa, o número de cargos com que o governo federal exerce suas funções. Hoje, temos um gasto anual de 277 milhões de reais, 277 milhões de reais, vou repetir, 277 milhões de reais gastos com funções gratificadas. Isso nas contas públicas de 2007. Esse novo acréscimo de 626 cargos
no governo federal, vereador Paulo Serri, que é o nosso líder, que está aqui hoje junto comigo, me dando esse apoio aqui na Câmara, gerará mais um gasto de 13 milhões de reais aproximadamente até o final do ano, elevando as contas desse ano, os gastos desse ano com funções gratificadas para 290 milhões de reais. A expectativa para o ano que vem é que esse gasto seja de 23, esse acréscimo seja de 23 milhões e 200 mil reais, o que, na verdade, vai perfazer um total de 300 milhões de reais no ano de 2008, gastos com funções gratificadas no governo federal. Os números por si só, nobre vereador Paulo Serri, presidente, os números por si só são altamente expressivos. São números que nos deixam boquiabertos. Num país como o nosso, em que a situação social não é das melhores, em que populações são marginalizadas, em que investimentos em áreas fundamentais na nação são deixados de lado, em que obras públicas, cerca hoje de mais de 1.000 delas, estão totalmente abandonadas em todo o território nacional, completamente por parte do Poder Executivo Federal. Num país em que temos quadros caóticos ainda de analfabetismo, de falta de assistência social, de amparo à pobreza, num país que carece muito ainda de investimentos, de atenção para se colocar nas trilhas de desenvolvimento. Pois bem, esse país, através do seu governo federal, se dá ao luxo de gastar no próximo ano de 2008 300 milhões de reais em cargos comissionados do governo, mais de 22 mil cargos comissionados. Isso já seria gravíssimo, não fosse ainda o fato de que desses 22 mil cargos comissionados, mais de 18 mil cargos são ocupados por filiados ao Partido dos Trabalhadores, partido do Presidente da República. Mais de 18 mil desses 22 mil cargos comissionados são ocupados por filiados do Partido dos Trabalhadores, causando uma arrecadação extraordinária para o Partido dos Trabalhadores, onde cada membro, cada filiado tem que descontar o chamado dízimo obrigatoriamente para o partido. Então, ora, senhora presidente, senhor vereador Paulo Serri, aqui presente, nós estamos diante de um quadro desolador, de um quadro de verdadeiro financiamento público a um partido político através de verbas do contribuinte. Atitude essa absolutamente reprovável e que vem sendo questionada e que vai ser questionada com bastante veemência por parte das lideranças, por parte do presidente do nosso partido. Hoje lia nos jornais já alguma medida nesse sentido, para avaliar a arrecadação do Partido dos Trabalhadores neste novo quadro que se consolida nas funções gratificadas. Se nós tirarmos por base que 10%, só 10% deste volume de dinheiro é descontado para o Partido dos Trabalhadores, nós teremos entrando só de função gratificada durante o ano de 2008
cerca de 30 milhões de reais aos quadros do Partido dos Trabalhadores em relação a funções gratificadas, o que é um verdadeiro escárnio, é uma verdadeira aberração, é uma verdadeira distorção comparado este quadro ao quadro em que vivem os nossos cidadãos brasileiros no país. Gostaria de deixar isso bastante firme, consignado nessa Casa de Leis. Entendo que essa é uma discussão nacional, perfeitamente, entendo, mas essa discussão nacional aflige a todos os cidadãos brasileiros, a todos os munícipes, inclusive, certamente, ao nosso Rio de Janeiro, porque quando gastamos cerca de 300 milhões de reais do orçamento federal com funções gratificadas, certamente os nossos hospitais estarão menos assistidos, as nossas crianças fora de sala de aula, sem condições ao ensino de qualidade, as nossas obras sociais sem as verbas públicas que precisam para o atendimento àqueles mais necessitados, e vai se instalando dessa maneira um financiamento disfarçado com verbas públicas de um partido político. Essa é uma situação para uma reflexão de todos nós, que estamos aqui certamente muito preocupados com as questões municipais e muitas vezes vemos a banda passar e não nos tocamos com a importância desses temas nacionais e nem com as consequências de atitudes vergonhosas como essa agora do senhor presidente da República, de aumentar desavergonhadamente o número de funções gratificadas para que sejam atendidas indicações políticas, para que sejam engordados os cofres públicos do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma situação vergonhosa. Como parlamentar, como vereador da cidade, como cidadão do município do Rio de Janeiro, como pessoa responsável, engajada, preocupada com as questões, quero dizer que muitas vezes nós não sabemos as origens dos problemas. Sabemos quando ele acaba existindo aqui na ponta, quando ele estoura no município, quando as verbas não chegam ou são negadas para os serviços essenciais. Nós não sabemos a origem, e muitas vezes a origem está em atitudes irresponsáveis e desavergonhadas como essa da criação de cargos comissionados em exagero. Volto a repetir, para finalizar as minhas palavras e que isso fique aqui registrado nos anais dessa Casa de Leis. No ano de 2008, teremos por parte do governo federal 300 milhões de reais gastos somente em cargos comissionados para mais de 22 mil pessoas, sendo que dessas 22 mil, mais de 18 mil pessoas pertencem aos quadros do Partido dos Trabalhadores. É o que eu tinha para o momento. Agradeço a atenção de todos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, requerimento número 2213/2007, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de comissão especial, composta por 5 membros, com prazo de 150 dias, destinada a debater as questões relacionadas aos 120 anos da abolição da escravatura, assim como planejar as atividades que serão realizadas no âmbito do Poder Legislativo. De autoria do vereador Átila Nunes Neto,
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo número 137/2006, que substitui os efeitos do decreto número 26.912, de 21 de agosto de 2006, que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o cadastro ambiental municipal e da outras providências, por exorbitância do poder regulamentar, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento definitivo do projeto de lei 2354/1988, do vereador Wilson Leite Passos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2215/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja cancelado o requerimento número 285/2007, de minha autoria, do vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2221/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do Pan-Americano a Sandra Tavares Pires pelos relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro, de autoria da vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2222/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do Pan-Americano a Virna Cristine Dantas Dias pelos relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro. A autoria da vereadora Lilian Sá. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 2223/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do Pan-Americano a Kim Yong-min, mestre Kim, pelos relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro, de autoria da vereadora Lilian Sá. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2224/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à professora Andônia Stravakax, técnica da equipe de ginástica rítmica desportiva do América Futebol Clube, de autoria do vereador Paulo Serri. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2214/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito pan-americano ao professor de Educação Física André Luiz Rosa Jaconiasne, pelos relevantes serviços prestados ao esporte da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do vereador S. Ferraz. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2228/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao vereador Ivan Moreira dos Santos, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2234/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano a Frederico Fernando Flecha Kuntze, campeão pan-americano de judô, de autoria do vereadora Luiz Freitas. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2235/2007.
Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano a Luiz Antônio de A.C. Novo, vice-campeão brasileiro de capoeira, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2235/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano a Vera Bianchi Franceschin, professora de Educação Física, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2237/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano a Letícia Ribeiro, campeã mundial e pan-americana de jiu-jitsu, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2238/2007. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Roberto Orcades, presidente do Fluminense Futebol Clube, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2239/2007. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Celso Correia de Barros, presidente da Unimed, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2241/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida o conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à senhora Ângela Maria Nascimento Gaeta, diretora da Escola Municipal de Lermando Cruz, de autoria do vereador João Cabral. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2242/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano à ilustríssima senhora Ana de Souza Neves, diretora da Escola Municipal Carlos Chaga, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2243/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à ilustríssima senhora Jussara Bastos Zagueiro, diretora do CIEP Yuri Gagarin, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2244/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à ilustríssima senhora Eliane Sabá Sampaio, diretora da Escola Municipal Afonso Várzea, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2245/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à ilustríssima senhora Leila Belato da Silva, diretora da Escola Municipal Clóvis Bevilacqua, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2245/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à ilustríssima senhora Maria Helena
Rocui Gebrael, diretora da Escola Municipal Aníbal Freire, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 2247/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Janete Haddad Lopes, diretora da Escola Municipal João Barbalho, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 2248/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Eliane Ferreira Silva, diretora do CIEP Ministro Gustavo Capanema, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 2249/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Maria de Lourdes Barros Fernandes, diretora da Escola Municipal Rui Barbosa, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2250/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Vera Regina Fernandes Correia, diretora da Escola Municipal Laís Neto dos Reis, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2251/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Simone Maria Mó Pinto, diretora da Escola Municipal Chile, de autoria do vereador João Cabral. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2252/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Terezinha de Jesus Boaventura Melo, diretora da Escola Municipal Jardim de Infância Pierre Janeiro, de autoria do vereador João Cabral. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 2253/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Ana Cristina Lourenço Porto, diretora da Escola Municipal de Mundo Lins, de autoria do João Cabral. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 2254/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Regina Maria Daíra Pinho, diretora da Escola Municipal Nerval de Gouveia, de autoria do vereador João Cabral. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2255/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Maria Beatriz Rodrigues Siston, diretora da Escola Municipal Walt Disney, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Graças a Deus. Requerimento número 2256/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Sueli Antônia da Encarnação Maciel,
diretora da Escola Municipal Padre Manuel da Nóbrega, de autoria do vereador João Cabral. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 2257/2007, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida o conjunto de medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Deise Maria Fernandes de Castro da Silva, diretora da Escola Municipal Professor Carneiro Ribeiro, de autoria do vereador João Cabral. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 2258/2007. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Olavo Egídio Monteiro de Carvalho, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, autoria da vereadora Leila do Flamengo. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2259/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Maria João Espírito Santo Bustorff Silva, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 2260/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Coaraci Gentil Monteiro Nunes Filho. Coaraci Gentil Monteiro Nunes Filho, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. De autoria da vereadora Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 2261/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao engenheiro Reinaldo Rocha Barros, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Olha, com a palavra pela ordem, vereador Átila Nunes Neto. Com a palavra pela ordem, vereador Átila Nunes Neto. Na verdade, presidente, eu gostaria de aproveitar esse minutinho aqui e fazer um registro que na semana passada, ou melhor, no início dessa semana, se não me engano, segunda-feira, uma igreja católica foi assaltada e a biblioteca da igreja foi incendiada. Isso é um fato que, para mim, me incomoda muito. Todo mundo sabe aqui que eu sou espírita, não sou católico, mas é uma coisa que me incomoda. Venho até apelar para a senhora, não importa, eu acho que isso não tem a menor importância, que credo que a pessoa seja, que denominação seja a igreja. Poderia ser uma igreja evangélica, poderia ser uma sinagoga, poderia ser uma mesquita, poderia ser um templo de Umbanda, um templo de Candomblé, não importa. O que mais ali me entristeceu não foi apenas o assalto, porque o assalto, digamos assim, as pessoas buscam algum lucro, enfim, isso a polícia tem que investigar, tem que prender, tem que tomar suas medidas. Agora, queimar uma igreja, botar fogo em livros que provavelmente atendem àquela comunidade, isso é inaceitável. A gente não pode viver numa cidade onde que isso passe e aconteça de forma sem ser registrada, sem que a gente não se indigne com uma situação dessa. Porque hoje é uma igreja católica, amanhã pode ser um templo de Umbanda, pode ser uma igreja evangélica, pode ser qualquer instituição religiosa.
Isso a gente não pode aceitar. Uma cidade plural como a nossa, a gente não pode aceitar. Então, presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação com o fato, pedir, se a gente estiver sendo ouvido pela polícia, pedir à polícia que investigue, que prenda e que, se Deus quiser, essas pessoas sejam punidas não apenas pelo crime que cometeram, mas principalmente de forma exemplar, para que esse tipo de coisa não volte a acontecer na nossa cidade. Bom, obrigado, presidente, obrigado pelo espaço. Vereador Átila Nunes, concordo plenamente com o senhor. Com a palavra, pela ordem, vereador Adilson Pires. Senhora presidente, senhores vereadores, queria inicialmente, nessa questão de ordem, me somar aqui com o vereador Átila Nunes, que de forma bastante correta fez aqui essa questão de ordem com relação a esse ato de vandalismo e criminoso ocorrido contra um templo católico, uma igreja católica, e principalmente a forma como o vereador Átila Nunes abordou e tratou esse assunto. Eu queria parabenizá-lo e me somar com a questão que ele colocou. Mas a minha questão de ordem, senhora presidente, tem a ver com o noticiário da imprensa dos últimos 3 dias, para minha surpresa, com a colocação feita aqui no plenário pelo meu amigo vereador Romualdo Boaventura, que eu quero atribuir mais a desinformação do que outro aspecto à colocação do vereador Romualdo Boaventura. Na verdade, a imprensa, e quando a gente fala imprensa, a gente nunca deve generalizar, como não se deve generalizar nada na vida. No meio da classe política, há políticos sérios, há pessoas que são menos sérias. No meio da imprensa, há jornalistas seríssimos e há outros nem tão sérios. Há órgãos de imprensa muito sérios, há outros nem tão sérios. E esse assunto relativo ao reajuste do salário dos cargos comissionados no governo federal é um assunto que não foi tratado pela imprensa de forma séria. Primeira observação importante a fazer é que esses servidores, trabalhadores, estão sem reajuste, ou estavam sem reajuste, há pelo menos 6 anos. Como, aliás, estavam sem reajuste também aqui os vereadores. E ainda estamos, né? Pode ser que tenhamos um aumento agora. Então, quando você fica 6 anos sem ter um aumento, e esse aumento é concedido, esse aumento médio de 30%, 28%, que foi concedido aos deputados federais, estaduais e também aos vereadores, é mais ou menos o índice que está sendo apresentado para os cargos comissionados do governo federal, de livre escolha dos ministros e dos órgãos do governo federal. Por que eu digo de livre escolha? Porque dos 22 mil, 21 mil cargos comissionados, 75%, algo em torno de 15 mil cargos desses, são de ocupação exclusiva de servidores públicos de carreira. Não são cargos que qualquer pessoa pode ocupar. Só o servidor público de carreira pode ocupar. E esses são os menores. E aos menores se concedeu um reajuste maior, que chegou, em alguns casos, a cifra de 130%. Mas a imprensa, às vezes, de forma não correta, generaliza como se todo mundo tivesse tido 130% de aumento, o que não é verdade. Na esteira desse assunto, a imprensa, e me parece que também o vereador Romualdo Boaventura, entram no equívoco de achar que o PT, de alguma maneira, está se beneficiando com esse reajuste. Ora, até onde eu ouço aqui dos vereadores aqui, e também ouço dos dirigentes partidários, quase todos os partidos políticos têm forma de contribuição. Quase todo mundo aqui contribui para os seus partidos. Tem até vereador aqui que está brigando com o partido, está querendo sair do partido porque a contribuição é muito alta, que paga muito. Não sei. O PT tem no seu estatuto estabelecido que todos os filiados do PT, toda pessoa que se filia ao PT, faz uma contribuição financeira. Todo mundo faz a contribuição. Quem não estiver disposto a fazer a contribuição,
não se filia. Mas quando a pessoa é filiada, a ela é informado que ela tem uma contribuição a fazer. Portanto, o que hoje foi dito pelo vice-presidente nacional do PT, o companheiro Marco Aurélio Garcia, é muito oportuno. Isso, na verdade, é uma grande bobagem. Às vezes até uma falta da imprensa de ter o que falar, e aí entra nesses assuntos de forma, eu diria, não equivocada, mas maldosa. Porque faz esse comentário, e o jornalista que fez a matéria, eu tenho certeza absoluta, até porque considero que são pessoas informadas, bem informadas, sabe que aqueles 22 mil servidores de cargo comissionado, 16 mil deles são de ocupação exclusiva de servidores de carreira. E os que não são de ocupação exclusiva, os que são nomeados, podem ser nomeados, sobram aí 6 mil cargos para ser nomeados, é importante que se diga que o governo do presidente Lula é um governo de coalizão. Desse governo fazem parte, além do PT, o PMDB, o PCdoB, o PP, o PR. Há vários ministérios ocupados por outros partidos. No ministério, por exemplo, ocupado pelo PMDB, as pessoas que estão nomeadas nesses cargos no ministério do PMDB, ou no ministério do PCdoB, ou no ministério do PP, nenhuma dessas pessoas faz contribuição, porque elas não são filiadas ao PT. Só fazem a contribuição aqueles que estão nomeados em ministérios ocupados por petistas e que são filiados ao PT. Eu fiz parte, durante 2 anos, do Ministério do Esporte e convivi com pessoas no Ministério do Esporte que não eram filiadas ao PT, portanto, não faziam contribuição nenhuma. Então, senhora presidente, senhores vereadores, essa questão de ordem é porque não deveria nem ocupar esse momento para fazê-la, mas me incomoda quando as coisas são tratadas assim, não muito claras. E, repito, meu companheiro, meu amigo vereador Romualdo Boaventura, que é uma pessoa a quem eu prezo, estimo e trato como uma pessoa séria, a ele eu quero atribuir um equívoco. Ao jornalista que faz a matéria, eu acho que não é equívoco, acho que é má fé realmente, quer dizer, tem uma parte da imprensa que tem sistematicamente uma intenção de atribuir tudo aquilo que é feito pelo PT como muito ruim, muito negativo, né? Agora, nesse episódio, não cabe de maneira nenhuma. Não cabe de maneira nenhuma. A pessoa que ocupa um cargo de ministro de Estado, que ocupa os cargos mais altos do governo, que são os DAS 6, até esse reajuste, recebia um salário de 6 mil reais. Todos nós aqui, vereadores, temos em nossos gabinetes, os nossos chefes de gabinete, que ganham mais do que o ministro de Estado. Isso é uma coisa anacrônica. O chefe de gabinete aqui na Câmara ganha 8 mil reais. Ganha mais até do que o vereador. Me lembra aqui o vereador Roberto Monteiro. Então, se um chefe de gabinete de um vereador ganha 8 mil reais e um ministro de Estado ganha 6 mil, tem alguma coisa esquisita nesse negócio. Então, quando o presidente da República entendeu de conceder o reajuste, veja bem, o ministro de Estado ganha 6 mil reais. Eu era secretário, ocupava uma função importante no Ministério, num DAS 4, recebia 4 mil reais. E era responsável do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro pelos Jogos Pan-Americanos. Então, esse reajuste, na verdade, é o quê? Recuperar 6 anos de inflação que não foram repostas. Portanto, meu querido amigo vereador Romualdo Boaventura, eu acho que é importante a gente sempre botar luz nesse assunto, até porque não considero que seja assunto a ser tratado entre 4 paredes, com segredo, tem que se tratar abertamente. Então, com esse reajuste, o ministro de Estado vai passar a ganhar 8 mil reais, que eu não acho nenhum absurdo, né, para a função que o ministro tem num governo federal, como é o caso desse momento no Brasil. Agora, o restante, os outros 16 mil, são pessoas que estão, enfim, servidores de carreira, pessoas que estão lá 10, 15, 20 anos, como nós temos, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, nos órgãos administrativos da Câmara, na época que eu fui secretário, que o senhor foi secretário, atualmente com a mesa diretora atual, sempre houve a intenção de privilegiar os servidores de carreira. Eles ocupam os DAS e DAI menores, mas são a eles atribuído um tipo de DAI que só o servidor de carreira pode ocupar. É igualzinho no governo federal. Então, quando se fala 22 mil cargos, não sei quantos milhões, isso é uma grande bobagem e uma intriga que a imprensa faz absolutamente desnecessária para um governo que está indo muito bem. Obrigado. Com a palavra pela ordem, vereador S. Ferraz.
Senhora presidente, hoje aqui da Câmara, a nossa pastora Márcia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje eu venho aqui até para fazer um destaque e um elogio. Eu acho que tem momentos que a gente tem que refletir e elogiar aquelas pessoas que cumprem rigorosamente com as suas funções. E hoje, o que me traz aqui nesse microfone é para parabenizar o nosso delegado da 23 DP, doutor Arquimedes, que nas 80 delegacias que se fez uma pesquisa, um levantamento pela Secretaria de Segurança Pública, ela foi incluída entre as 4, uma das melhores delegacias, porque à frente dela tem um delegado, que é o doutor Arquimedes, que é respeitado por toda a comunidade do MEA, Engenho de Dentro, Engenho Novo, e por todos aqueles outros bairros em que a delegacia atende. E a coisa mais importante disso tudo é a humildade desse delegado, que passou quase 3 anos trabalhando numa delegacia que alguns chiqueiros era bem melhor do que a delegacia em que ele conduzia. Uma delegacia imunda, suja, cheia de rato. E o doutor Arquimedes dizia sempre, de vez em quando a gente tem que dar um chute, tem um rato passando por baixo das nossas pernas, aqui embaixo da cadeira. E ele resistiu durante 3 anos naquela delegacia. E quando foi criada a delegacia, a 23, que passou a ser uma delegacia legal, o comando da secretaria queria tirar o doutor Arquimedes. E eu, com mais os moradores, nos solicitamos à governadora na época que mantesse um delegado com a postura e com respeito àquela população na qual ele era o delegado daquela região. E com isso, a governadora atendeu o nosso pedido e manteve o doutor Arquimedes na direção da 23 delegacia. E logo com a entrada do governador Sérgio Cabral, houve uma mudança geral na Secretaria de Segurança Pública e o doutor Arquimedes permaneceu na delegacia 23 DP. E eu, nesse café da manhã, lá no batalhão, eu fui bem claro que o doutor Arquimedes tinha a permanência dele na 23 DP, não por uma posição política, não por uma oposição de próprios moradores, de pedido de moradores, não. Ele estava se mantendo naquela delegacia da forma como ele tem agido naquela delegacia, com respeito à população, sem agressões,
sempre disposto a ouvir as pessoas que vão à sua delegacia, conversar ou tomar qualquer informação. Então eu disse para ele: o senhor tem os méritos por seu trabalho, pela sua eficiência como funcionário público, e se todas as delegacias poderiam se espelhar no doutor Arquimedes pelo respeito em que ele tem com a população. E eu, às vezes, fico triste quando eu vejo a violência na entrada das comunidades, a polícia desrespeitando os moradores, haver o confronto é uma coisa, mas quando você tira a tranquilidade daquelas pessoas humildes que precisam ter o seu sono tranquilo para poder acordar e ir para o seu trabalho, é uma outra coisa diferente. Então, a gente precisa, na realidade, dar um basta nisso. Nós temos visto lá no Alemão o que tem acontecido. E a violência gera violência. Se a polícia for de comunidade com violência, com certeza vai haver violência. E não é possível mais a gente ver tanta violência como está tendo na cidade do Rio de Janeiro. É preciso que os governos olhem e projetem alguma coisa com mais serenidade para essas comunidades. Não adianta o governo ir lá prometer que vai fazer isso ou aquilo, mas as coisas não acontecem. E quando acontece, é um período muito curto. E a população, na realidade, já está cansada de ouvir essas promessas do governo. Então, eu gostaria de pedir para que a Secretaria procure investigar, procure olhar mais antes de ter essas intervenções violentas que tem tido nas comunidades. Isso me preocupa, porque lá a maioria são pessoas trabalhadoras, pessoas humildes que precisam dormir, ter o seu sono tranquilo para voltar ao seu trabalho no dia seguinte. Era isso que eu queria hoje vir aqui ao microfone para ver que a gente consegue paz, mas muita paz nessas comunidades que hoje estão à mercê de tanta violência. Muito obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 20/2006, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação e licenciamento de novos projetos de edificações de uso misto, comercial e de serviços, a previsão do uso de hidrometria por unidade. Os postos de votação já estão disponíveis. Vou encerrar a votação. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Com a palavra pela ordem, vereador Roberto Monteiro. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de fazer um registro. Primeiramente, um registro no sentido de louvor. A Comissão Nacional de Anistia
que na semana passada concedeu uma justa indenização ao comandante Lamarca e a sua família, no caso, pelas perseguições e amarguras que todos eles sofreram na época da ditadura. É importante esse tipo de registro no momento em que o governo federal reafirma seu compromisso com a liberdade popular, com a representação mais expressiva daqueles que lutaram pelo povo e vieram a morrer na época da ditadura. Então, acho que é bom a gente fazer esse registro, desde já, porque semana passada a gente teve a votação polêmica retrasada, a questão do PDL, e a gente não teve como ainda travar esse tipo de debate. Então, acho que o momento oportuno está sendo agora. Eu acho que um outro momento aqui, acho que a gente também precisa fazer agora um registro, que saíram hoje nos jornais algumas notícias a respeito que envolveu a Câmara Municipal em algumas notícias a respeito que poderia ter algum braço, alguma ligação. E, mais uma vez, a imprensa ataca a Câmara Municipal sem indicar nome, sem indicar qualquer elo de ligação que seja de alguma quadrilha organizada com esta Câmara Municipal. Isso é muito ruim, porque, na verdade, vai jogando para um desgaste dessa casa, em que pese que ano que vem todos os vereadores aqui estarão em campanha eleitoral, e isso, obviamente, virá repercutir e repercutir contra. Então, eu acho que me somo às palavras do vereador Pedro Porfírio, quando ele coloca que a imprensa deve ter um pouco mais de responsabilidade na hora de dar a notícia, tendo em vista que não foram dados nomes aos bois e ficou tudo ela de uma forma muito conjecturosamente falando. E eu acho também aqui, só concluindo aqui, fazendo uma relação aqui ao que meu colega Adilson Pires colocou um pouco antes daqui a gente fazer esse pronunciamento, a respeito dos cargos. Eu acho que é bom, Adilson, a gente relembrar também que o governo federal, ele efetivamente, no meados dos governos, bem no início do governo Lula, ele efetivamente cortou 6.000 cargos. E, obviamente, hoje vem a notícia da criação de mais alguns cargos, onde até o vereador Romualdo Boaventura levantou essa questão a respeito dos cargos, enfim, do questionamento que se deu a isso. E era bom a gente lembrar esse fato, que o governo federal, ele contribuiu para o enxugamento da máquina pública, mas a gente tem que entender que a máquina pública ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente possa imaginar. Eu acho que, quando essas coisas ficam claras, eu acho que é bom que vai norteando o debate. Por outro lado, quando a gente aqui, há pouco tempo mesmo, a gente tem uma contradição. Há pouco tempo atrás, o próprio prefeito queria nomear o seu genro como membro do Tribunal de Contas. E isso, obviamente, se a gente for colocar, claro que não é a questão dos cargos que a gente está discutindo, mas eu acho que é a questão também que deixa a gente assim, um pouco meio perplexo com essas conduções, porque, na verdade, a gente, às vezes, quer atingir o governo federal em função dos cargos, enfim, daquilo que acontece, mas a gente também, às vezes, tem que olhar para o nosso próprio umbigo, para a gente olhar aqui o cenário mais concretamente. Então, eu queria deixar esse registro, entendendo também que mais uma notícia hoje a respeito da impunidade que ronda o nosso país foi noticiada no jornal O Globo, que é a questão do nosso jornalista Pimenta Neves, que foi condenado a 18 anos de prisão. Eu digo nosso porque é um nacional, mas 18 anos de prisão, e isso demonstra que a justiça do nosso país ainda é uma justiça arcaica, no sentido de ser uma justiça ainda de classes, porque um homem que foi efetivamente condenado, claro que ainda está sob o processo, ainda tem os graus de recurso devidamente, mas pelos seus recursos financeiros, pelas suas possibilidades, ele ainda não está sendo punido e pagando aquilo que deveria para a justiça. Então, eu acho que é interessante esse tipo de pontuação no cenário atual,
porque sobre a operação, teve uma operação recente, que é aquela operação Hurricane, que o pessoal chama de furacão, vamos nacionalizar essa operação, e que até agora nenhum dos envolvidos naquela operação estão soltos, que eu acho que é um bom indicativo por parte da Justiça Federal sobre aquilo que está efetivamente tentando combater. Por outro lado, essa é a contradição. O jornalista que efetivamente já condenado a 18 anos de prisão, continua em liberdade, muitas pessoas esperam ainda por justiça e a gente ainda fica naquele aguardo se isso realmente poderá acontecer ou não. Então, eu gostaria somente de fazer esses registros, porque é sempre bom a gente entender que o debate nacional, ele pode trazer aqui enriquecimento para a nossa casa, que está precisando muito disso. Muito obrigado, senhora presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 85/2005, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que tornam obrigatórios exames médicos para detectar precocemente doenças, principalmente aquelas que exijam restrições alimentares em todos os alunos das escolas de ensino fundamental no município do Rio de Janeiro. Em votação, os postos já estão disponíveis. A presidência vai encerrar a votação, votando 18 vereadores, não há quórum para deliberação. A matéria voltará em votação. Palavra pela ordem, vereador Jorge Mauro. Senhora presidente em exercício, é um prazer imenso ter a nossa nobre vereadora, pastora Márcia, presidindo essa instituição. O que me traz aqui é para comunicar que nós tivemos uma audiência pública na qual nós trouxemos a essa casa o secretário, substituindo o presidente da Sete Rio, Marcos Paz, para que nós pudéssemos discutir a respeito do transporte e trânsito do PAN. Os vereadores que lá compareceram tiveram alguns esclarecimentos, e os vereadores que não tiveram a oportunidade de comparecer nessa audiência. Nós estamos solicitando ao presidente Ivan que reproduza esse disquete para que vocês levam para casa e possam ver e sugerir alguma coisa em termos de transporte e trânsito na nossa cidade. Cada vereador, igual eu, Verônica Costa, que somos naquela área do Recreio, Vargem Grande, Terreirão, Canal das Taxas e Barra da Tijuca, como também temos compromisso com a zona leste, oeste, na zona da Leopoldina, nós estamos preocupados com o que poderia acontecer no PAN. E com o esclarecimento que foi dado, nós achamos que pode ser viável sem grande congestionamento. Mas estou solicitando ao presidente da casa, e faço isso, que chegue às mãos do presidente, para que cada um tenha um disquete da palestra que eles trouxeram para casa para falar sobre o PAN. Vou pedir ao meu assessor e à minha chefe de gabinete para poder entregar, tão logo o presidente da casa reproduz os disquetes com o plano de transporte e trânsito que foi apresentado nessa casa
para a gente poder ficar sabendo como é que vai ficar o transporte e trânsito na nossa cidade. Queria agradecer a presidente e dizer aos vereadores que tão logo o presidente da casa, a CAT, reproduzir, né, o disquete que foi apresentado na audiência pública sobre o PAN, nós enviaremos para cada vereador para que eles fiquem sabendo como é que a prefeitura quer tocar o transporte e trânsito na cidade do Rio de Janeiro durante o PAN. Essas são minhas palavras. Obrigado. Senhor presidente, verificação de quórum, por favor. Tendo sido solicitada a verificação nominal, vai ser liberado agora no painel para registrar a presença. Já está liberado os postos de votação. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 15 e não há quórum para dar continuidade à sessão. A presidência, antes de encerrar, lembra os senhores vereadores que hoje haverá solenidade às 18h30 para a entrega da medalha de mérito pan-americano ao atleta Marcelo Eugarten. Requerimento da vereadora Tereza Berger. Convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.